Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um episódio do Gente que Inspira. Queria já agradecer a vocês que têm acompanhado esse projeto que fala sobre a vida de empresários e empresárias que têm história de inspiração para quem está querendo empreender. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Jadson Brainer, ele que vai me ajudar também a conduzir o programa de hoje. Jadson, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Tony. Satisfação estar aqui com vocês hoje. E para apresentar o programa de hoje, eu tenho que usar astrologia. Eu preciso falar que ele é empresário, mas acima de tudo ele é geminiano. Por que eu estou falando isso? Geminiano é bom de comunicação, é bom de querer desafios e não se acostuma na zona de conforto. Hoje a gente vai receber Ivanildo Santos, conhecido como Ivanildo Brother. Ivanildo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo. Muito grato, Tony, muito grato aí a Jadson, né, que conheço desde a infância. Estamos aqui para colaborar. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre a sua empresa. A gente sabe que você tem a Impacto Distribuidora, né, que é conhecida por fazer a distribuição de vários produtos e marcas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente vai voltar na sua infância para entender como a sua história começou. Bom, a Impacto Distribuidora ela está sediada em Belo Jardim, né, há 22 anos. Né? Na verdade, a empresa começou mono, vamos chamar assim, e se transformou numa empresa hoje que atende 34 cidades no Agreste e no Sertão. Né? E a gente tem um prazer enorme em ter esse referencial assim de bons frutos colhidos. E você é natural do Belo Jardim? Sou natural do Belo Jardim. O que me facilita bastante, porque o Jadson também é de Belo Jardim, então ele conhece também a história a fundo. Já conheço bastante. Aí a gente tem uma história de antes da TIM Contabilidade. Meus pais já eram amigos de Ivanildo. A gente criou mais um vínculo aqui dessa amizade depois que ele veio para Caruaru e tive a sorte de encontrá-lo aqui na TIM. Quando eu cheguei na TIM, encontrei essa máquina aqui. Verdade. Aliás, Ivanildo, eu queria que eu comecei o programa falando sobre o geminiano, as pessoas podem não tá entendendo por quê, mas a gente teve uma conversa prévia, você falou que iniciou trabalhando como office boy e que acabou trabalhando em algumas empresas, mas em vários setores diferentes, o que é uma característica de quem gosta de aprender realmente ofícios diferentes. Queria que você começasse me dizendo quando foi que você começou a trabalhar, com que idade e quais foram as atividades que você teve durante a vida. Bom, é uma história, eu vou tentar resumir, tá, Tony? Mas temos tempo, pode ficar tranquilo. Né? Verdade. Meu primeiro emprego foi de office boy, uma empresa que continua em Belo Jardim, Palmeirão. Sim. Uma grande empresa. Tive uma oportunidade gigante de conhecer João Carlos de Paes Mendonça, um super empresário, uma cabeça extrema, né? E, como geminiano, né, imperativo, que gosta de conhecer, de inovar, de buscar conhecimento. Com 3 meses eu já estava no almoxarifado de uma grande empresa. E trabalhar num almoxarifado de uma grande empresa é de uma responsabilidade gigante e de muito aprendizado. Depois do almoxarifado eu fui para o setor de custos. Veja, entender custos, que faz a diferença hoje dentro da minha empresa. Então, para todo empresário, precisa aprender custos. É uma coisa que já vinha lá de trás, né? Eu já passei pelo setor daquele. Depois, setor fiscal. E tudo isso agrega hoje dentro do conhecimento da minha empresa. Então, foi muito importante passar por esses departamentos em si, né? E, em seguida, fui para a Moura. Eita, Moura, também uma multinacional. Uma multinacional, uma empresa gigante dentro de Belo Jardim, a qual me proporcionou 2 departamentos que me trouxe muito conhecimento. A responsabilidade de implantar ISO 9000 na época. Fui um facilitador do ISO 9000. É importante explicar, né, que é um certificado. De organização. Né, de organização. Né? E aí tudo isso gera conhecimento, vai gerando conhecimento para você ter dentro da sua empresa um padrão evolutivo nesse sentido. Né? Então entrei no departamento comercial da Moura, atendendo montadoras. Poxa, olha a responsabilidade de passar uma programação de produção de baterias para uma fábrica
programando data, hora de chegada na montadora. Isso com a Toyota, com a Fiat, com a Mercedes-Benz, gigantes assim, e passava tudo por mim, né? Isso com que idade, só para a gente se localizando, mais ou menos? Entre 18 e 24 anos. Eu já disse mais ou menos que é o ponto fraco do geminiano é saber números a gente só para fazer conta, mas ano a gente meio que se confunde. É verdade, não, foi anos 94, 95, eu ainda estava na Moura, né? E depois veio, dentro da Moura, a oportunidade de ir para o departamento de compras. E eu tive o prazer enorme de ser selecionado pelo Dr. Sérgio Moura, um dos donos, né, da Moura, né? E fui para o departamento de compra, passei 4 anos lá, desenvolvendo, né? Mas chegou um ponto assim de dizer, poxa, eu preciso de ainda mais. E foi quando veio a parte de representante comercial. Aí eu fui trabalhar com a Nestlé. Outra multa. Outra multa. Né? E daí veio a distribuição, surgiu a distribuição PepsiCo do Brasil, né, que é a detentora da marca Elma Chips. Aí pronto, aí gente, eu digo, agora eu achei o que eu... Porque todos os dias você precisa inovar, precisa criar, precisa ter iniciativa, você precisa zelar pelo cliente. E é uma das coisas que eu passo muito para a minha equipe, no sentido de, o cliente não ter a preocupação, nós queremos fazer um bom trabalho evolutivo para que o cliente se sinta mais à vontade, né? E nos dê essa responsabilidade que nós não vamos exagerar, mas também não vamos deixar faltar o produto e fazer toda a logística para isso. Esse detalhe de conhecer o cliente é muito bacana, de você tirar essa carga dele, de ele estar preocupado com o estoque, o que é que eu preciso comprar. Isso. Eu vou colocar o meu vendedor para fazer isso e facilitar a tua vida. Toma, você precisa disso aqui. É bacana isso. Hoje, nosso sistema ele já traz essa sugestão. Mas antes, quando iniciei mesmo assim, a empresa, era... Na caligrafia, como diria minha mãe. Na caligrafia, né? E aí eu digo, poxa, tem que desenvolver. Né? E na época, eu transformei o caminhão numa central de informações que transformava a energia 12 volts da bateria em 110 para poder ligar um notebook e uma impressora. E eu já ter tudo informatizado, porque eu precisava daquelas informações na visita seguinte e já mostrava a evolução do cliente. Se ele estava evoluindo, aqui a gente precisa ajustar aqui, precisa posicionar esse produto de forma diferente. Usando a criatividade quando chegou os celulares, foi as campanhas que eu mais fiz dentro da distribuidora, sorteando celulares para o consumidor, mas envolvendo o cliente dentro dessa estrutura, dessa operação. Então fez muita diferença. E o detalhe é mapear, onde eu assumi a distribuição mesmo assim, que é uma parte exclusiva, né, da PepsiCo. Eu comecei a mapear a cidade aonde o produto estava posicionado. Eita, tinha bairro que nem tinha o ponto de revenda. Aí eu digo, poxa, nós temos muita oportunidade. Então, dentro dessas oportunidades, eu comecei a exigir também da fábrica as condições para poder chegar no meu cliente e entregar o melhor. Isso foi um ponto-chave. Hoje, Belo Jardim, que é a minha base, né, a matriz, hoje nós temos 217 clientes dentro de Belo Jardim para uma cidade de 74 mil habitantes. Quando faz essa conta proporcional, a gente está bem posicionado. Nós temos um ponto comercial para 300, 400 habitantes. Então isso é gigante. Aliás, lhe ouvindo falar, eu acho que Jadson também vai concordar comigo, até porque Jadson, como sócio da Time Contabilidade, também tem essa percepção do quanto é importante essa identificação, né, de alguém, no seu caso antigamente como colaborador, que tinha essa curiosidade de aprender, de conhecer um pouco do negócio, de entender um pouco mais além da sua atividade. Isso é bem comum aqui também na Time, certeza, né, de você prestar atenção nesses talentos, que acho que aconteceu um pouco com o Ivanildo. E
no início também desse desenvolvimento, né, eu procurei muito o Sebrae. Procurei muito o Sebrae e dentro do Sebrae eu descobri um talento que está comigo até hoje. Né? Hoje é nosso diretor comercial, Júlio Clécio, eu conheci em uma das participações em um curso do Sebrae. Em seguida veio Aldicleia, que é um financeiro, financeiro precisa você ter uma pessoa de altíssima confiança. Né? E hoje eu tenho essa pessoa de altíssima confiança dentro da nossa estrutura, que veio de palestras, de Sebrae, de encontros, de dinâmicas. Poxa, casa muito bem com o que eu estou procurando. E aí veio as propostas e hoje estão comigo há 18, 16 anos. Isso é muito gratificante. Atualmente, quantos sócios e quantos colaboradores? Atualmente, 4 sócios, tá? Que são pessoas que vieram da estrutura de dentro do negócio. Né? Os filhos, tenho 3 filhos, não foi muito a praia deles, né? E aí... O ditado nesse caso de filho de peixe não funcionou para você. Tem nada a ver, porque são metodologias diferentes, né? E aí você precisa ir para aquela metodologia que você mais se aplica. Esse é um ponto-chave. Quais são as principais dificuldades? Eu acho que para quem está nos assistindo e a gente fala sobre empreender o tempo inteiro, a gente fala sobre gente que inspira, e para quem está precisando dessa inspiração, está querendo uma motivação para empreender, quais são as principais dicas que você dá? Obviamente não é uma fórmula feita, mas no seu caso, as que funcionaram. Olha, todos os dias é dia de aprendizado. O empresário vai errar? Vai, mas ele precisa aprender com erros. E, aquele erro ele não cometer. E um ponto-chave, tá aí Jadson, que está comigo desde 2009, acho, organização. O empresário hoje, ele precisa ter organização financeira, organização de estoque, organização pessoal, trabalhista, o cuidado com as pessoas, isso são fundamentais. Lógico que tem sempre aquela ovelha que se desgarra. Você precisa usar o bom senso, da resiliência, de chamar, de tratar. Quando chegou no limite, você tem que mexer na estrutura. Mas o ideal está na organização, na busca constante de estar com tudo organizado. Tanto na parte organizado com o governo, organizado com todos os detalhes que vão fazer a diferença, porque é seu CPF e seu CNPJ. São 2 vidas que precisam ter longevidade. Então, é isso que eu busquei ao longo desses 22 anos, equilíbrio, sustentabilidade e organização. Hoje você chegar na minha empresa, você vai dizer, poxa, e isso me deixa muito satisfeito em ver as pessoas chegar na minha empresa e ver, é simples, mas um simples organizado e tem referência de clientes importantes que falam muito bem da nossa empresa. Um dos exemplos mais recentes é de um grande empresário e amigo que eu tenho aqui em Caruaru, admiro demais, Djalma Júnior, Caio Sintra e todos os nossos clientes do sertão que confiam no nosso trabalho e dá a oportunidade da gente administrar para eles. A gente não vai lá só vender, nós vamos administrar aquele ambiente que nos pertence, que faz ter rendimento para o nosso cliente. Então, ponto-chave. Se fosse para a gente simplificar, se você me perguntasse uma palavra que define Ivanildo, eu ia dizer justamente essa, organização. Pelo tempo que eu conheço, pelo que eu conheço da empresa dele, eu uso muito a empresa dele como exemplo para outros clientes. Eu digo, pessoal, vamos organizar, se você organizar isso, evita aquilo, tal. E a gente sempre teve essa conversa. Ele muitas vezes liga, não sei ainda não, mas vou saber agora. Me explica tal coisa, funciona como? Certo, vou botar em prática. Acabou. Entendeu? Essa palavra realmente define o que é hoje a Impacto, o que é Ivanildo, dessa organização.
É importante você pontuar isso, porque quando a gente estava conversando também em off, ele falou que o que garantiu o emprego é que você tinha mania das empresas que você trabalhava de fotografar, de ter isso num álbum, de todos os trabalhos que você tinha. Eu queria que você explicasse um pouco dessa história. Verdade, Tony. Quando eu fui para a entrevista com um diretor da PepsiCo... Só deixando claro, sem interromper, que aí você conseguiu um contrato exclusivo para aquela região. A gente não falou sobre isso, que era um contrato de exclusividade. Na verdade, a PepsiCo, ela trabalha, a PepsiCo é a detentora da marca Elma Chips, né? Ela fecha contratos exclusivos para aquelas cidades. Não tem a concorrência, não tem um outro distribuidor atendendo aquela cidade e vendendo os mesmos produtos. Esse é um ponto-chave. E é um nicho muito bom de desenvolvimento para quem é organizado e queira trabalhar. Esse é um ponto. E eu queria trabalhar, eu queria fazer. Quando eu assumi esse contrato de 8 cidades, eu fui para a entrevista como diretor em Recife. E tinha outros concorrentes lá, a vaga. E na época, né, 2002, não tinha a tecnologia que tem hoje. E eu gostava sempre de registrar todos os meus trabalhos, as minhas criatividades, sempre atendi o varejo. Então, o que foi que eu fiz? Levei meu álbum, um álbum com fotos de trabalhos que havia feito com Nestlé, com biscoito, com leite ninho e assim sucessivamente. E na entrevista com ele, uma das primeiras perguntas que ele fez foi: por que você quer vir para a companhia PepsiCo? Eu digo, poxa, que legal. Eu digo, bom, acredito eu que trabalhos que faço hoje atualmente casa muito bem com a característica de trabalhar com salgadinho. Eu trabalho só com varejo e tá aqui alguns exemplos. No que ele pegou o álbum, folheou assim, esse álbum, olhando os trabalhos que tinha feito na época na Gonçil, ele olhou para a secretária dele assim, disse, pode contratar o menino. Cara, eu saí numa alegria tão grande e já olhando os desafios que tinha pela frente. Aí vendi carro, vendi moto, reservei tudo que tinha assim, comprei um caminhão e comecei a... Tirou aquela meia do guarda-roupa. Eita, a meia ele sabe. Eu quero saber dessa história da meia. As curiosidades são sempre os motivos dos nossos cortes aqui. Coisa boa. A meia era o seguinte, eu gostava de investir em dólar. E eu comprava dólar. Aquela época de oscilação. Naquela época de oscilação, e ia guardando esses dólares dentro das meias. E dobrava os dólares, quando fechava um determinado valor, eu dobrava a meia e colocava os dólares dentro, lá na gaveta das meias. Né? Mas teve um dia que esse jovem aqui, porventura, pegou, eu estava no quarto, ele chegou e não, essa meia tá feia. Vamos pegar outra aqui. Não, deixa essa. Não, essa não. Essa agora não. Pegou, quando ele abriu a meia, caiu os dólares. Era a meia da felicidade. Era a meia da felicidade. Então, eu sempre, na época, eu investia muito em dólar. Né? Gostava de comprar, gostava de reservar. E aí, foi um sucesso. Tive que usar os dólares também. Mas assim, comprei um caminhão. Todos os outros distribuidores, fui apresentado para outros distribuidores na região, né? Eram 12, hoje são 4. Hoje só são 4 distribuidores no estado de Pernambuco. Né? A Impacto, a Três Sertões, a Paraty e CDB, que é Casa das Balas em Garanhuns. Pronto, nós atendemos todo o interior de Pernambuco. Mas eu iniciei com 8 cidades e no primeiro ano dos 12, eu já era o terceiro. No primeiro ano de distribuição. Isso com um caminhão apenas? Isso com um caminhão apenas. Quantos funcionários? Lembra ainda? Na época, 4, 5 funcionários no máximo. 2002, 2003. Né? Hoje, 64.
para 34 cidades. Esse é um diferencial também, você tem uma frota própria. Frota própria, toda a estrutura. Aí nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, né? E entendendo como evoluir cada ano mais. E aí isso foi um ponto muito primordial de planejamento dentro da Impacto, que era, nós precisamos evoluir mais do que o que a companhia está propondo. A companhia estava propondo um crescimento de 20%, então a gente fazia um plano entre 22% a 25%. Para quê? Para cada vez estar mais fortalecido diante das variações que o mercado traz. Então, a gente só teve, ao longo dos anos, ao longo desses 22 anos, só teve um ano que nós empatamos o negócio, que foi também bem justificado, porque foi 2015. Foi um ano que deu as coisas empataram assim, mas 2016, aí a gente já superou, 2017 mais ainda, 2018, 2019 veio a pandemia. Eita, quando chegou a pandemia, aí vamos voltar lá na parte de organização. Quem estava mais organizado sobreviveu, quem estava com a coisa mais alinhada se deu muito bem, porque foi bom para todos os empresários. Bom que eu chamo assim, houve um consumo maior, houve nesse ramo alimentício, no né? ramo alimentício. As indústrias demoraram para entender o que estava acontecendo e faltou mercadoria, chegou a faltar mercadoria. Eu captei isso um pouco mais rápido. Veja, 2020 eu cresci 45%. Em 2020, no ano da pandemia. No ano da pandemia. Eu captei mais rápido e entendi que eu tinha que ter estoque e não depender simplesmente da indústria. Então, joguei muita coisa para dentro do Isso do mudou, estoque. então, a partir da pandemia, esse raciocínio mudou ou antes mesmo da pandemia você já tinha esse raciocínio? Não, de ter estoque? eu já visualizava que eu precisava ter estoque de segurança. Mas na pandemia foi demais. Consumiu meu estoque de segurança. Então, no que consumiu meu estoque de segurança, eu digo, vamos investir mais. E aí fui buscar recursos e assim sucessivamente para estar num nível muito evolutivo de faturamento e de desenvolvimento. Né? Você falou sobre família, né? Sobre seus filhos que não seguiram no modelo do negócio que você tem. Eu queria saber, a gente sempre pergunta também para os entrevistados, se você teve alguma inspiração, seja de pai, de mãe, de alguém da família, para esse ramo, que a gente está falando aí. Um geminiano eu não posso lhe colocar apenas como um dono distribuidor, um empresário, mas eu vou lhe classificar como um empreendedor. Isso. Né? Então, existia alguém com essa característica de empreendedorismo na sua família? Não. Minha família simples, né? Minha mãe sempre foi funcionária pública, municipal, né? Meu pai também. Tenho um irmão padre, meu irmão é o padre Eliseu, lá em Belo Jardim. Tenho duas irmãs, uma já falecida, mas o empreendedorismo veio assim, dessa imperatividade, tá? E a descoberta de um amigo aqui de Caruaru, um grande amigo, Ricardo, disse, rapaz, você tem esse perfil para esse negócio aqui. Invista. E eu, poxa, porque ele disse, eu gosto de prestar muita atenção naquilo que as pessoas dizem. Opa, pode ser uma coisa boa, mas eu preciso avaliar se vai ser bom para mim ou se não. Cada pessoa precisa ter. Eu digo sempre isso. Ninguém é perfeito, as pessoas têm defeitos, mas aproveite o que ele tem de melhor e aprimore aquilo que ele tem de melhor. Então, naquilo que você aprimora, você consegue evoluir. Então, o Ricardo disse, olha, isso aqui, rapaz, tu tem esse perfil. Caracas! E aí eu já comecei diferente de todos eles. Eles começaram com a Kombi, eu comecei com um caminhão. E disseram, esse cara é doido. Não, doido? E aí eu comecei a entender como era esse mercado. E por isso que estou aí há 22 anos. Eu acho muito engraçado quando ele fala no caminhão, porque o caminhão virou tipo o escritório itinerante dele, né? A gente ia em Belo Jardim, ia para uma festa em Belo Jardim,
ele tava lá, o caminhão, eu dizia, Ivanildo tá na festa. Ivanildo tá na festa. Veja, minha mãe me ensinou assim, olha, você tem que usufruir daquilo que é seu. Exato. Você não pode se apresentar com algo dos outros. Se apresenta com aquilo que é seu. A educação financeira que minha mãe me deu, ou me mostrou, vamos dizer assim, que não tinha tanta tecnologia como tem hoje, é que ela me mostrava que todos os dias, todos os meses, aliás, ela mesmo ganhando pouco numa prefeitura, num colégio sendo merendeira, mas ela fazia uma reserva de 100 ou 50 ou 200 reais todos os meses. A organização já veio do berço, né? A organização já vem um pouquinho lá de trás. Hoje eu me sinto assim, uma pessoa muito realizada financeiramente me sinto muito realizado e passo isso para as pessoas, para se educar financeiramente. Você pode ter hoje uma previdência privada, fazer um plano para ter R$1 milhão. Daqui a quanto tempo? Falando de R$200. Eita, você jovem hoje que pensa em ser empresário, gente, você precisa já começar a pensar nisso. Quanto eu vou economizar e quanto eu vou direcionar para a minha aposentadoria? Esse é um ponto primordial. Falando de educação financeira, tem algo que eu acho interessante, que muita gente reclama que abre empresa, em 3 anos no máximo aquela empresa ela acaba fechando. Isso está muito ligado também com a questão da educação financeira, porque a partir dos 3 anos é que se começa a ter um lucro. Exatamente. E pouca gente, às vezes alguém que está em casa, também eu queria que você desmistificasse isso, se fizer sentido. Tem muita gente que diz assim, eu quero ser meu próprio patrão porque eu vou mandar no meu horário. Mas parece que é o contrário. Totalmente. Você vai precisar gastar mais energia, você vai precisar trabalhar mais, você vai precisar usar mais a criatividade. Economizar mais. Controlar gastos. Psicológico, principalmente, né? Você não pode, gastar mais do que deve. Tem que investir. O que ganhou a mais, invista para que vá se transformando em algo que vai lhe dar longevidade. Vai né? se multiplicar. Vai se multiplicar. Então é ponto fundamental. Vai trabalhar mais. Se for pegar um empréstimo, vamos falar assim, eu vou buscar recursos no banco para investir de forma desordenada na minha empresa, vai quebrar seu CPF e vai quebrar seu CNPJ. Então, e eu sou muito educado. Eu sou tão educado nesse sentido, Tony, que meu filho abriu a empresa, né, e buscou recursos comigo. Esses recursos eu disse, tá aqui um contrato de mútuo para você pagar essas parcelas aqui intercaladas dessa forma. Aqui é negócio, aqui não é papai, aqui é negócio. Tá? Então a organização começa já por aí. Né? Não sou contra de forma nenhuma uma empresa familiar, mas dentro de uma estrutura familiar precisa estar bem dividido as atividades de quem? Financeiro, só Tony. Comercial, só Jadson. Compras, só Ivanildo. Acabou. Não virar a casa da mãe Joana, não literalmente. Virar todo mundo querendo mandar. Não, você... O comercial tem que tratar aqui com o financeiro, eu vou ir com compras. Eita, compras vai dar um limite aqui para o financeiro, vai dar um limite para compras e até ali eu posso... sou eu que coordeno. E assim sucessivamente. Senão, a gente vê muitos casos que... Poxa, é uma pena quando tem muitos familiares dentro de uma instituição e começa a todo mundo mandar e qual a direção? Qual é a direção que vai? Senão vai dar errado. Capacitação para você é importante? Demais. Uma simples palestra, um simples curso no Sebrae, ele é importante.
E eu sou tão imperativo, Jadson e Tony, você vai conhecer agora, até o curso de empilhador eu fui fazer. Eu tenho 4 pessoas que trabalham com empilhadeira, mas eu fui fazer o curso com eles. Não tira nenhum peso de mim. Oxe, eu vou com você, vou fazer também. E aconteceu. E por fazer esse curso, uma manobra, eu estava na minha sala, minha sala tem acesso a uma janela que vê todo o galpão, toda a movimentação. Eu vi uma movimentação dele lá errada. Na mesma hora eu bati opa, assim não. Olha, assim você está colocando em risco você, a prateleira, o estoque e as pessoas. Não coloque em risco. É tanto que meus motoristas hoje, exemplo de motoristas, o horário de saída e o horário de retorno, no máximo até 7 horas da noite. Depois de 7 horas da noite você não está autorizado a voltar. De vez em quando a gente tem que dar uma advertência a alguns que exagera. Não, eu estava pertinho e voltei. Não, pense primeiro na segurança. Veja, e na época se falava muito que o sertão era perigoso. Todos os lugares tem níveis de periculosidade. Sim. Todos os lugares. Eu já percebi um assalto num caminhão. Eu vinha, na época eu tinha um Cruze, e o cara atirou, pegou no carro, né? Mas o sertão é bonito. Tem assim uma riqueza gigante, o sertão, né? Eu estou lá esses 20 anos aí e não tem essa. Agora você precisa ter algumas precauções. Você falando de segurança, o pessoal também entender, tem uma base lá em... Nós temos 2 residências lá em Serra Talhada, que é ponto de apoio para nossos motoristas, nossos promotores, vendedores. Nós temos duas residências de lá. Segurança e de bem-estar, obviamente. Bem-estar, casa climatizada, tudo nós que montamos para nossos colaboradores, né? Existem aqueles que, de vez em quando, quer depreciar. Aí a gente tem que fazer um trabalho com eles, né? Não se encaixa, tem que tirar. Não demais, eu não venho tendo muitos problemas, não. Deixa eu só mandar agora um recado para você que está assistindo a gente, pedir para você curtir, compartilhar, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa eu tirar uma outra dúvida, porque você falou de algo que eu achei muito importante, acho que Jadson também vai concordar comigo. Você falou assim, eu fiz até curso de empilhadeira, mas uma característica, pelo menos que eu tenho percebido no nosso bate-papo, é que você sabe um pouco de cada setor, mas você não tem problema em delegar. Não. Estamos aqui, por exemplo, na time contabilidade, da qual você é cliente. Então, a parte contábil a time faz. Isso também é importante, porque tem empresário que não sabe delegar as atividades. Eu conheço vários empresários e não tenho receio nenhum em dizer. Cada pessoa tem uma característica e é muito importante você formar as pessoas. Lógico que você vai precisar fazer um filtro, quem você vai formar. Mas você precisa dar a responsabilidade para aquela pessoa fazer o que você poderia fazer normalmente. E da forma que você faria. E da forma que você faria. Veja, hoje o meu diretor comercial, ele compra, administra parte da logística bem melhor do que eu. Ele aprimorou todo o conhecimento passado e hoje faz tranquilamente. O financeiro, por mais experiência que a pessoa tenha no financeiro, às vezes cai em um determinado golpe. Eu não caio no golpe. Mas a minha diretora comercial já caiu no golpe. 2 minutos depois que ela ligou para mim, eu consegui travar a operação no banco. Eu disse, isso é um golpe. Porque existe, infelizmente existe. Ainda tem esse desafio, né? E a justiça demora, mas não falha. Nós passamos 3 anos para recuperar esse dinheiro.
3 anos. Isso é algo demorado, mas, porque você é quem tem que provar. Né? Então, hoje eu diria a qualquer empresário. Lógico que hoje eu tenho um amigo que ele diz, olha, eu sento no cofre. Eu sento no cofre. Então, no que senta no cofre, você tem toda a facilidade. Mas eu tenho pessoas que sabem, mesmo eu estando fora, vai saber operacionar tranquilamente como eu faria. Jadson Braga, agora eu vou fazer uma pergunta para você, já que eu estava conversando exatamente sobre delegar funções. Aqui na Time Contabilidade você recebe também muitos clientes. Existe essa relutância, às vezes, desse empresário, que ele acha que ele mesmo pode gerir todos os setores da empresa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, da importância. Existe muito, Tony. A gente teve um outro ponto que ele mencionou de empresas familiares, dessa divisão ser muito específica para que a empresa consiga evoluir. E existe o dono centralizador, né? Que ele quer resolver tudo, ele quer pagar, ele quer comprar, ele quer contratar, ele quer demitir, ele quer tomar conta do estoque e acaba não fazendo nada muito bem feito, né? Não tem como. Tá um exemplo aí, Ivanildo, a gente tem outros exemplos também de clientes que conseguiram atribuir isso de uma forma muito ajustada para outra pessoa. E a empresa consegue hoje rodar sem ter essa necessidade de você estar sentado no cofre, de você estar dentro da empresa especificamente tomando conta de todos os setores, o que é praticamente impossível. A gente vê isso aqui na Tim Contabilidade. Se fosse só uma pessoa, a gente ia conseguir estar do tamanho que a gente está. A gente se especializou em cada área justamente para já facilitar esse tipo de processo. Né, para poder a empresa crescer sem medo e organizada. E é interessante falar porque quando a gente comenta desse fator de você descentralizar atividades, significa dizer que você não está gastando com um serviço, por exemplo, de contabilidade fora, você está investindo porque tempo é dinheiro. Então, o seu tempo que estaria fazendo aquela atividade vai ser utilizado em uma outra atividade que vai poder... Exatamente, você tem que estar no estratégico o tempo todo. O tempo todo. E um outro detalhe super importante, que é o meu caso, é uma mudança no contrato social. Quando lá no contrato social diz, olha, em caso de falecimento, os herdeiros assumem. Mas se os herdeiros não estão dentro da operação? Não conhecem nada. Temos empresas assim, né, que Temos, quebraram demais, depois que... Demais, por quê? Os herdeiros não estão dentro da operação, não sabem conduzir nada. Ok? Então, você, como gestor principal da empresa, você precisa mudar o contrato. Saca os herdeiros, vai ter os administradores, em caso de falecimento, né, nós somos... Infelizmente. Em caso de falecimento, quem assume as partes administrativas da empresa? Lógico, os herdeiros vão ter as cotas deles, excelente, precisa. Mas, os administradores é quem vão tocar a empresa. A empresa tem vida, o CNPJ não nasceu para morrer. Exato. O CNPJ nasceu para ter continuidade. E nessa continuidade é aí onde precisa o empresário gestor aprender um pouquinho de cada coisa, né? E entender e pensar também no futuro. Quem são os sucessores? Quem vai administrar em caso de falecimento? Recentemente eu sofri um assalto e se tivesse acontecido algo comigo, né? Então os herdeiros não iriam tocar a empresa como ela é tocada hoje. Ivanildo Francisco dos Santos, conhecido como Ivanildo Brode, a gente está chegando já no finalzinho do programa, mas a gente também tem uma pergunta que fazemos para todos os nossos convidados, que é o que você diria para você lá atrás, quando estava começando, ali quando ainda era office boy. Qual o recado que você daria agora, do tempo de hoje para 2090 que você falou para... Eu comecei a trabalhar em 85. Pronto, então, agora direto de 2024 para 85. Para 85. Poxa, mano, eu sinto falta da parte, eu diria, a parte teórica, ela é muito boa, mas a prática, ela lhe dá uma credibilidade maior.
Vou dar um exemplo. Antes, num simples faturamento, antes da menina simplesmente apertar um botão para fazer um faturamento, eu mostro a ela todo o caminho, por que aquilo acontece assim. Saber calcular ICM, saber o cálculo de PIS e COFINS, saber a GPS aqui, o que é isso, por que isso? Não é só simplesmente apertar um Enter. Eu ainda faço um treinamento mais evolutivo assim para as pessoas ir para qualquer outra empresa, pode sair da minha empresa e ir para uma outra, ela vai saber. Ela vai saber. Então, e treinamento. Quando eu falo de equipe de vendas, um vendedor estagiário, que a gente diz assim, o vendedor estagiário, ele passa 3 meses conhecendo todas as rotas. E aí, entender toda a nossa sistemática do negócio e assim ele dá continuidade. Isso eu não abro mão disso. Ah, mas você vai gastar mais. Beleza, mas eu vou tirar isso lá na frente. Com certeza eu vou ter um ganho maior. O recado para você? Para mim? É de você para você mesmo. Só muda o ano, 2024 para 85. Eu faria tudo novamente, cara. Eu faria tudo novamente e ainda melhor. Porque teve algumas coisas que eu ainda deixei passar. Hoje eu não deixaria. Mas eu faria tudo. Deixou passar por quê? Medo? Insegurança? Falta de experiência. Eu acho que foi o medo. O medo. O medo, assim, de perder o CNPJ na época. Um exemplo, eu poderia ter comprado um carro novo, um caminhão novo. Eu optei em comprar um caminhão usado na condição que eu tinha. Só um dos pontos. Eu poderia ter pulado uma etapa, ter ido mais a fundo. Mas o tempo foi fazendo com que eu fosse mais audacioso. Hoje eu olho para dentro da minha estrutura, da empresa, eu olho assim para ela dizendo, o que eu faria ainda de melhor nela? Eu faria melhor. Ela tem muita coisa boa. Eu olho, poxa, isso aqui está ótimo, ótimo, mas ainda tem coisa que eu melhoraria. Isso, aí vem o geminiano, né? Que eita, poxa, isso ainda precisa melhorar. E eu faria isso. Eu acho que quando se fala em melhorias é o tempo todo, é constante. Na zona de conforto, tá... Só no final de semana no Rio? Não, só no final de semana? No kart. Aí você vai para a adrenalina, vai para o kart, vai andar de bicicleta. Várias vezes eu já fui daqui de Belo Jardim, de Caruaru para Belo Jardim de bike. Vou normal. É isso. Obrigado, o que a gente aprende com o programa de hoje. Cara, de Ivanildo, ele sempre deu esses toques, né? Ele sempre teve... Ele tem muito essas frases de efeito, essa coisa dele, que é bem dele. E como a gente se conhece há muito tempo, ele sempre diz, tenha a sua meinha, se organize, vá no que você pode. Então a gente sempre tentou... Ele diz, já levei esse menino para jantar, para comer pizza e dava esse estoque. E a gente sempre teve ele como um espelho, né? De um profissional bem-sucedido, de uma pessoa bem-sucedida. E para mim, por exemplo, ele sempre foi esse modelo de empresário. Como eu disse, eu sempre falo nele para outros clientes como um exemplo de organização. E para mim é essa organização que tem que ser apegada. Se você conseguir se apegar nessa organização, sua vida pessoal, sua vida profissional só tende a evoluir. A credibilidade que se conquista, né, ao longo dos anos. Tanto numa empresa como a TIM, que eu estou desde 2009 mais ou menos isso, né? 2009 na TIM. E essa credibilidade é coisa que você não deve perder, né? Então, faz parte. Para você que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer a audiência, pedir mais uma vez para você curtir, compartilhar esse link aí com os amigos, para pessoas que pensam em empreender. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E o que fica para mim de lição é não ter medo. Não ter medo. Se tiver medo, arriscar. Mas se naquele momento você não estava preparado, não se chicotear. Exato. Porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode dentro de agora. Amanhã é um outro dia, a gente pode estar sempre
melhorando. O resumo é não ficar na zona de conforto. Exatamente. Até o Perfeito. próximo, obrigado pela audiência de vocês. Gente que inspira ficando por aqui. Como eu já falei, nas redes sociais da gente, lá no Instagram, da Time Contabilidade e também no YouTube, a gente está trazendo sempre histórias para inspirar você que quer ser ou que gosta do ramo de empreendimento. Empreendimento. Perfeito. Um abraço.